Amanhã eu vou fazer um call com o meu técnico. Toda vez que eu vou fazer um ensinamento de reabilitação, eu faço um call com ele para definir muito bem o tipo, a espessura, o tipo de material, se eu quero ou não quero levar a vestibular dos molares, porque se eu levar o ensinamento até vestibular dos molares e colocar o mocap na vestibular dos molares, como está aí nesse slide, você vai ter mais dificuldade de cimentar, por exemplo, isolado. E se você for fazer um isolamento prévio aos preparos, por exemplo, porque de alguma forma você vai expor dentina, vai trocar extração, tem alguma indicação, isso para fazer uma barreira de silicone é um pouco mais difícil sobre isolamento. E por que eu optei por fazer isolamento no arco inferior e não optei por fazer isolamento no arco superior, por exemplo? Porque no arco inferior eu sabia que tinha restauração para trocar. Então, nós isolamos, trocamos as restaurações que deu infiltração após esse longo período de provisório, de 2 anos e meio, que vocês viram no STL, e nós optamos por fazer os preparos com isolamento. Olha a região cervical do primeiro molar. Se eu for com o enceramento até lá a margem gengival, número 1, eu sei que a margem gengival de esmalte nos molares tem 0,5, 0,4 milímetros de espessura. Então, muito provavelmente, eu vou acabar entrando em dentina. Segundo ponto, esse dente tem as cúspides rasas. Então, além das cúspides rasas, nós temos uma vestibular reta. Ele não tem uma vestibular muito gordinha. Quando o dente tem uma vestibular muito gordinha e uma cúspide muito profunda, isso é um problema para preparar. Porque se você for preparar uma vestibular muito bojuda para eixo de inserção vertical, você vai desgastar muito. Se você for preparar uma cúspide profunda para eixo de inserção horizontal, você também vai desgastar muito. Então, você precisa enxergar a profundidade das cúspides e a inclinação do vestibular antes de fazer o enceramento final. Por quê? Técnico, eu vou fazer eixo de inserção vestibular, por exemplo. Eu tenho diastema, eu vou para eixo de inserção vestibular. Técnico, eu vou fazer eixo de inserção inciso cervical, vertical, mas eu não vou até a face vestibular. Então, não precisa encerar com volume na vestibular. Olha como essa conversa de preparo é na consulta de enceramento. É no ponto de enceramento, que é lá para a segunda ou terceira consulta da reabilitação. Então, dentro dessa estratégia de colagem de mocap, você já tem que ter definido eixos de inserção, mudança de cor e faces e cúspides que serão envolvidas. Isso tudo, gente, é muito importante para que a gente tenha preparos conservadores e tenha diminuição da taxa de sensibilidade no nosso consultório, de recall e de rechamadas sempre que o paciente cimenta, tem dor. Cimentei e teve dor. Eu não consigo fazer cimentação sobre isolamento porque eu levei até a cervical todos os dentes posteriores e agora eu não consigo isolar, por exemplo. Então, quando é que eu levo até a cervical todos os dentes? Quando eu tenho que aumentar o corredor bucal. Quando eu não tenho que expandir o corredor bucal, lá o segundo molar, por exemplo, o primeiro molar, molar, eu evito muito levar até a cervical, porque eu não quero que o paciente tenha mais desgaste e também acabe fazendo uma sensibilidade importante pós-operatória. Então, como é que eu calculo a espessura do término a ser confeccionado? Número 1, vamos lá. Quem já está no meu Telegram já está recebendo esses artigos sobre espessura do término. Espessura do término é diâmetro da esfera da broca, lá, ó, aqui no paquímetro, esfera da broca, menos o diâmetro da haste, por isso, preferencialmente, a haste da segunda figura, que é essa haste reta, não é a haste que está no paquímetro, dividido por 2. A fórmula é com o objetivo de fazer a inserção apenas da esfera, tá vendo?
Quando a haste bate, por isso ela tem que estar bem retinha, quando a haste bate na face do dente, isso significa que você atingiu ali exatamente o término com essa fórmula. Então, coloca aí no papel. Se você tem uma espessura de esfera de 1 milímetro, mediu no paquímetro 1 milímetro, e a haste meio milímetro, você vai ter diâmetro da esfera 1 menos o diâmetro da haste, 0,5, dividido por 2 é igual a 0,5. Logo, a espessura do término tem 0,5 milímetros de espessura. Tá bom? Então, guardem essa fórmula, guardem toda essa filosofia de que o eixo de inserção, as cúspides precisam estar definidas no enceramento. Se você vai modificar a cor, lembre-se da matemática do preparo. Se você vai fechar diastema, lembre-se que é muito necessário ir para o eixo de inserção vertical se o diastema for maior do que 0,3 milímetros. Senão, o que vai acontecer? Você vai gerar black space nos seus casos. Então, se eu não quero black space nos meus casos, se eu não quero tratamento endodôntico toda hora no meu consultório, se eu não quero sensibilidade dentinária após cimentação, então eu preciso seguir a regra desse slide, que são os 4 passos na definição dos preparos dentários, e isso deve ser definido lá na hora do enceramento. Por isso, eu estou batendo a tecla no planejamento interdisciplinar. Por isso, eu estou batendo na tecla do planejamento como fundamental dentro da sua reabilitação. Se você quer fazer reabilitação oral com sucesso, com pouco desgaste, menos dor de cabeça, menos rechamadas, você precisa planejar muito bem.